Vamos lá, eu tô alegre, não vou deixar calar meu tamborim. Na batucada da alegria, que eu aprendi a ser assim. Turudum, taradã. Eu tô alegre, ninguém pode tirar isso de mim. Na batucada da alegria, quero seguir sempre assim. Conversamos con Sergio Tanu sobre a súa traxectoria musical e a súa filosofía de vida. Facémolo sentadas na parte de abaixo da Casa das Crechas en Santiago de Compostela, un lugar máxico, testemunha directa ao longo dos anos de boa parte dos pasos que foi dando na nosa terra. A Casa das Crechas, para mim, representa a chegada realmente em Santiago, porque eu cheguei, inclusive me gusta muito dizer que eu cheguei através de Fran, do NARF, porque eu conheci NARF em Brasil, num evento que tinha em Niterói, Encontro Espanha, e conheci NARF, Pepe Sendon, Marcos Teira, que hoje tocamos juntos, o Chia, conheci todo na minha cidade. E pisei em Santiago pela primeira vez no Teatro Principal de Compostela, tocando com NARF Trio. E naquela época que eu estava recém-chegado, onde era o meu ponto de encontro, onde eu fiz os amigos, aqui nas Crechas. Eu vinha às folhadas, foi aqui que eu conheci os músicos, a maioria dos músicos que tocam, que colaboram hoje. Então, para mim, as Crechas, eu represento as Crechas como um ponto musical de encontro e de amizades e de chegada realmente a Santiago. Por isso estamos aqui. Cada pessoa tem uma história musical. Alguns formação clássica, desde pequenininho o pai põe na escola, o outro já demonstra aptitudes musicais desde pequeno. O meu caso foi mais ou menos esse. Eu com 3 anos, meu pai já viu que eu tinha uma vena artística ali. Não era tímido, fui quedando tímido depois. Quando eu não era tímido, com 3 anos, eu colhia a escova e cantava, fingia que era o micro. E ali meu pai contava xistes e tem uma gravação dessa em cassete. Eu contando xistes, eu cantando com 3 anos, cantando Roberto Carlos, que na época era o hit. E ali notou-se que havia a possibilidade de eu escolher a música, né, como minha atividade para o resto da vida. Me gostava de dibujar, eu dibujava também, então eu tinha muita dúvida se eu ia seguir dibujando, porque os dois ocupam muito tempo, dibujar levava horas, de pequeno, digo, com 7, 8 anos. E aí chegou uma hora que eu colhei o cavaquinho, depois a guitarra, e fui variando de instrumentos, e fui crescendo, dedicando-me mais à música, e fui deixando um pouco a parte do dibujo, da arte, que me gusta também, um pouco de lado. E fui crescendo justamente assim, interactuando com vários estilos, que como eu sou autodidata, nunca estudei, eu perguntava, como tocas assim? E eu cambiava a minha mão, tocava com vícios. É assim que toca a guitarra, esse dedo para baixo. E foi aprendendo durante a marcha, como chama. E esse aprender durante a marcha, eu chamo que tem muitos músicos virtuosos, né, que tocam, que deixa a gente de boca aberta. E eu me considero um músico que não é virtuoso em nada, que eu toco muitos instrumentos, pero me defendo em vários. Né? Se eu posso tocar rock, posso tocar blues, posso tocar samba, porque eu tento fusionar a minha musicalidade com o estilo ou com o artista que me chama para colaborar. Então, minha alma brasileira vai estar ali, pero não inteira só brasileiro. Me gusta também assimilar o que estão me ensinando. Né? Se eu estou na música galega, me gusta aprender música galega. Se eu estou na afro, me gusta aprender um pouco de afro. E sem pensar muito em teoria musical, eu tento sentir a canção e transmitir da minha maneira, de autodidata, o que sinto. Voltando ao que eu disse da Fusiano, que é justamente o que me fez ser hoje o brasileiro, porque se eu fosse só um brasileiro, eu tocaria a música brasileira em Galícia. Pero como cheguei com a intenção de assimilar, aprender e me
mesclar, misturar com os galegos. Eu fui vindo as folhadas das creches, aqui, muitas vezes, aprender o ritmo, compassos compostos, para quem não entende de música, porque no Brasil é 4x4. E aqui tem 7, tem 5, são ritmos muito distintos do Brasil. E eu não pilhava, sabe, o 3, o 6. E a Galícia, eu fui vindo às creches para aprender um pouco de música galega. Claro, e agregar com o meu estilo brasileiro a música galega. Chegou um momento que eu já estava brasileiro, totalmente brasilegado, que eu já era brasileiro com acento musical galego, que é o mais guai que eu creio que me passou na vida. E com esse acento galego, eu passei, que é outro sítio mítico para mim, que é a Borriquita, a fazer uma jams musicais. O som brasileiro nasceu entre as folhadas das creches e as jams que eu fazia na Borriquita. Por quê? Ali eu fazia com o meu trio brasileiro, que era o Paulo Silva e o Serginho Salles, o Paulo Silva de percussão e o Serginho Salles de piano, convidando artistas galegos, seja de cantantes ou instrumentais, para cantar música brasileira, minhas canções. Então eu comecei a fazer o passo ao revés, com acento galego cantando em português ou que seja, e ali me acendeu a bombilha. Eu falei, isso pode ser um bom CD, pode se transformar numa ideia para CD. Materializar isso que estamos fazendo aqui. Um trio brasileiro tocando com os galegos, né? Os galegos cantando em português ou mesmo em galego, mas com ritmo de samba. E isso acendeu a bombilha e ali eu creio que começou a outra fase Sérgio Thanos, a brasileira total, que é onde eu comecei a também componer em galego, coisa que eu não fazia antes. Então no CD Som Brasileiro há temas muito antigos que eu regravei, né, com o Narf, com o Nájila, com o Chia, com temas mais novos, incluso com cantantes de Portugal, de África, Antônio Zambujo, Carlos do Carmo, João Afonso. Eu consegui juntar tanta gente em volta do projeto que eu não imaginei que fora possível. Justamente porque todas essas pessoas, foram 43 colaboradores, que é muitíssimo, são 15 cantantes e não sei quantos instrumentistas, todos entraram generosamente, sem cobrar nada, pelo projeto. Sabe? Não só por mim, por Sérgio Thanos, pelo projeto, fazer a ponte. É possível a lusofonia estar junto, com vários estilos, tocando o Zambujo cantando samba, o Carlos do Carmo cantando chorinho, sabe? Eu e o Curiel cantando um reggae galego. E o som brasileiro, para mim, eu tenho muito carinho por esse CD, porque as pessoas foram tão generosas de gravar e o resultado foi tão natural. Porque você escuta, não é um CD gravado no estúdio, foi gravado na minha casa, aqui do lado aqui das creches, no meu salão. Então, é um CD que foi gravado assim, sona como um CD profissional, mas há essa frescura e essa alma de amizade. Então, eu creio que o som brasileiro, para mim, foi o divisor de águas do Sérgio Thanos, que era um brasileiro, e o Sérgio Thanos, que é o brasileiro já atuando como um brasileiro. O tema da língua, por exemplo, eu escrevo melhor em galego do que falo em galego, porque, como me relaxo, as pessoas do meu redor são lusofônicas, são da lusofonia. Então, às vezes, se eu não convivesse com o Chia, com Carlos Blanco, com pessoas que falam galego já meio português, né? Ademais do galego normatizado, eu falaria um galego muito melhor na fala do que escreveria. E essa proximidade que eu digo agora de eu falar um brasileiro, eu falo um galego, um brasileiro com acento galego, um galego com acento brasileiro, justamente essa proximidade que facilitou toda a história da brasileiridade, de eu juntar com colaboradores que também pensam como a mim, né, que a língua não é barreira, o português, o galego, o galaico, o português, está todo ali, né, nasceram todos da mesma nai. E como nasceu ali e cada um desenvolveu de uma maneira, a sua maneira de falar, a Galícia tem 1000 acentos, na Galícia, no Brasil tem 1000 acentos, então eu falei, por que eu não falar não falar um brasileiro, né, que me entendo, desde que eu falo modinho. Se eu falo rápido, ninguém me entende. Mas se eu falar modinho, me entendem. E essa irmandade de Brasil, Galícia, Portugal
também me levou a colaborar com muita gente. Claro, a maioria das vezes, através da Uxia. Casa Grande, maioria das vezes. Como eu estou com o Uxia há muitos anos, fazendo produção musical, componendo. Através dela, eu acabei tocando com muita gente da lusofonia, colaborando com muita gente da lusofonia. Fui parar com o Dulce Pontes, sabe? E fiz 1 ano e meio com o Dulce Pontes. Depois voltei para a Galícia, a morrinha da Galícia, sabe? E essa coisa da língua, de ser brasileiro, de gostar de fusionar estilos, eu creio que é o caminho para todo, não só para a música. Né? Todo mundo é bem-vindo onde se sente bem-vindo. Eu fiz uma primeira gira, eu nunca tinha saído do Brasil até 2005. E eu já tinha meus 37 anos, nunca tinha saído do Brasil. E saí com uma cantante chamada Lilia França, que era minha ex, mas já éramos separados e saímos para fazer uma gira. A verdade é que eu não queria muito fazer a gira, era uma ideia dela. Vamos fazer uma gira pela Europa e saímos, em 2005. E quando eu pisei em Portugal e Barcelona e fui fazendo esses concertos assim informais, que ninguém era conhecido ali, fui vendo que as pessoas gostavam do que eu fazia. Porque no Brasil você tem está num ambiente já familiar, né? Está acostumado aos amigos de si, que é guai. E ali era gente que eu não conhecia de nada, de uma cultura que não me conhecia de nada e gostava muito do que eu fazia. E isso, claro, aumentou a minha autoestima musical. Aí eu falei, quiçá meu caminho seja também aqui, não só em Brasil. E quedei com essa semente, essa semilha aí na cabeça de um dia voltar à Europa. Retornamos ao Brasil em março, isso foram 6 meses de gira, saímos em setembro e só voltamos em março. E casualmente, que eu não chamo de casualidade, em abril, maio, chegou uma comitiva de Espanha na minha cidade, que chamava Niterói, minha cidade, Encontra Espanha, e dentro dessa comitiva de Espanha estavam os galegos. Então, antes disso, eu não tinha ideia o que era Galícia, porque eu sabia que a Espanha tem as divisões linguísticas e tudo, culturais, mas eu não sabia o que era exatamente. E eu comecei a ir nos concertos gerais, todos. Conheci o Pedro Pastor ali, Luiz Pastor ali, que é a parte mais de Madrid, né? E fui também ver os galegos, que eu não sabia o que era exatamente. Fui ver os concertos espanhóis. E estava ali, concerto do Uxia, com Paulo Borges, um pianista de Açores, que eu falei, que guaia, parece, ela está tentando cantar em português. Sabe, os brasileiros que não sabem pensam que é um castelhano querendo cantar em português. E fui falar com o Uxia e falei, não, isso é a nossa língua, é o galego. Aí eu falei, aí começou a cair a ficha, chamamos a ficha. E aí conheci o Narf também, o Pepe Sendon, e eles também cantando rock psicodélico nessa língua que eu não conhecia. E aí surgiu o convite do Narf e do Pepe Sendon para eu vir mostrar o meu trabalho aqui e ver o que passava. Sendo que, há uma frase de Narf que eu não esqueço, porque ele disse com todas as letras assim, Sérgio, o jeito africano do Narf, Sérgio, o dia que fores à Galícia, não retornas mais. Disse assim. Aí eu falei, está de broma, sabe? E é uma profecia que foi real. Eu cheguei aqui, fui me interactuando com as pessoas, fui me chamando para tocar em CDs e colaborar com Malvela e não voltei mais. Com relação aos meus projetos próprios, digamos assim, de autor, eu sou muito lento. Eu não me gusta lançar um CD e 2 anos depois já está lançando outro CD como uma máquina de composição. Eu não funciono assim. Então, eu fui muito lento, mas não lento intencionalmente. É que eu deixo o meu tempo. Então, eu gravei o meu canto em 2010, o Som Brasileiro em 2012, depois fiz o Alegria, que é o meu projeto infantil aqui, meu primeiro projeto infantil, depois do Maria Fumaça, em 2015. Nesse mesmo ano, produzi o CD da Sônia Lebedinsky, que era já mais pop galego, e fui fazendo coisas também com outras pessoas novamente, sempre CDs com Uxia e com Maria Fumaça, nesses intervalos. E quedei muitos anos, o Som Brasileiro foi 2012, já tem mais de 10 anos,
de lançado. O Alegria vai fazer 10 anos e é só agora, que na verdade comecei em 19, a produzir um novo projeto, junto à Rosalia Rial, Fernandes Rial, que esse projeto vai ser dedicado ao universo feminino. Então, quando eu falo isso, algumas pessoas, mas como um homem vai escrever e dedicar um CD ao universo feminino? Eu falei, por isso está a Rosalia, justamente, né, por mais que eu tenha a alma feminina, que eu me considero que sou uma pessoa sensível, eu não pude fazer um projeto dedicado às mulheres solo. Há que ter mulheres involucradas e muitas, todas. E o CD justamente é isso. Eu só gravo, as composições são minhas, eu gravo a base de instrumental, desde percussões, baixos, guitarras, pero todas as vozes e instrumentos de colaboradores estão sendo de mulheres. Mulheres que admiro, mulheres de vários estilos, mulheres famosas, mulheres não famosas, porque eu quero que representem todas as mulheres. Claro que não podemos representar todas num projeto, pero o mais quantidade possível de personalidades, de estilos e de jeito, né, feminino. E nesse CD está colaborando muita gente igual, sabe? Está colaborando. A Uxia Pedreira me deu a honra de colaborar. O Uxia ainda não gravou, mas já tem um tema dela. A Diana Tarim, que é uma super cubana que vive em Orense, já gravou a parte dela. Uma chica que canta muito bem aqui, novinha, que a Glória Pávia arrasou gravando. Eu falei, quero a tua voz numa canção. A Iri Esteves, de Lugo. Muita gente gravando, sabe? A Anastácia Zucker, que é uma craque também, cantando um pop. Então vai ser um CD. Na minha intenção, seria um CD com vozes femininas, com uma unidade, que é a Rosalia Rial, que costurou toda a história, digamos assim. Ela colheu as mitologias gregas, né, de Andrômeda, aquelas mitologias que são desde o ponto de vista masculino, e reescreveu. Se for uma mulher escrever, como seria? E reescreveu todo desde o ponto de vista feminino. Andrômeda dizendo, não necessito que o marinheiro me salve, eu me salvo sola, sabe? Essa de que transformar Andrômeda numa constelação para livrar ela do mal. Então ela escreveu textos pequenos, de ligação entre os temas, mas que são lindíssimos e que reforça tudo o que está dizendo as letras. Ela colheu a letra das canções, levou para casa, essa é a constelação tal, essa é a constelação tal, essa é a constelação tal. E vamos fazer um CD interativo, digamos assim. É um mapa interestelar, que o CD se chama Saga, que é o Saga Interestelar, que é como entrar num buraco de oruga, para fazer uma viagem interestelar costurada pelos poemas da Rosalia. É difícil dizer algo para quem pensa algo assim de tão fechado, não? A pessoa que não crê que o galego, o português, pode abrir portas no mundo que fala muitíssimo português, em vários sítios, é como se só existisse o inglês, né, para comunicar. E eu creio que qualquer forma de expressão e comunicação é válida, e o galego, o português, está em todo. Então, as pessoas que usam isso como desculpa para atacar, para dizer que somos freaks, não somos freaks, falamos a nossa língua. Não passa nada a falar a nossa língua sem desrespeitar as outras línguas. Todas são válidas. Então, há pessoas que usam disso como discurso de prejuízo, de ataque. Tem que abrir um pouco a cabeça, abrir um pouco o coração e deixar que todos tenham o direito a se expressar, porque ninguém quer, digamos, atacar a ninguém. Queremos ser só naturais, ser livres. Eu tô alegre, ninguém pode tirar isso de mim. Na batucada da alegria, que eu aprendi a ser assim. Na batucada da alegria, que eu aprendi a ser assim. Na batucada da alegria, quero seguir sempre assim. Seguimos sempre assim.